Olá, bom dia! Estamos aqui na nossa terceira live, falando sobre o pensamento, o poder do pensamento, sobre vários prismas, sobre vários aspectos. Hoje a gente vai falar como ter um diálogo interno que nos gere felicidade e sucesso. Ontem a gente falou um pouquinho sobre como o nosso diálogo interno pode arruinar as nossas realizações, a nossa felicidade, o nosso sucesso. Antes de ontem, no primeiro dia, segunda-feira, a gente falou sobre como funcionam os pensamentos. Essas lives provavelmente vão estar aí no feed, se você quiser ver, eu aconselho muito, acho que você vai extrair informações muito positivas que você vai poder implementar no seu dia a dia e que ele vai trazer muita qualidade de vida. E até o final da live de hoje, né? Fica aí até o final, eu vou falar sobre o que seria um diálogo interno positivo, como fazer bom uso dos nossos pensamentos, com exemplos práticos no dia a dia. E eu vou começar falando de uma pesquisa que fizeram, é um psicólogo russo, é um nome meio complicado, mas é um psicólogo russo que ele estava estudando a questão do desenvolvimento da linguagem e do autocontrole nas crianças. E se você for reparar, né, as crianças elas têm muita mania de falar sozinha, né, às vezes elas criam um serzinho imaginário, e essa prática é muito importante para o desenvolvimento da criança. Primeiro que esse diálogo que ela externaliza é uma prática para mais tarde, né, futuramente amadurecendo esse mecanismo, ela começar a fazer isso internamente, que vai se tornar o diálogo interno dela. E esse psicólogo russo, ele observou que além disso, né, esse diálogo interno, essa prática de falar sozinho, né, é uma forma de estar vigiando as suas ações, tá? De estar controlando. Então é um exercício para o autocontrole. Então é assim que a gente aprende a ter autocontrole. Então a gente começa a live pensando nesse aspecto positivo do nosso pensamento, né? Do pensamento de modo geral, que é uma ferramenta que a gente precisa desenvolver, né? E que tem grandes benefícios. Então, primeiro, eu separei aqui 7 aspectos positivos do pensamento, aquela vozinha que fica ali na nossa mente, que fica com a gente o tempo todo, que às vezes aumenta o fluxo e fica num volume enorme de pensamentos e acaba, às vezes é até positivo, porque é uma forma de motivar a gente, mas também pode ser negativo. E hoje a gente vai falar aqui 7 funções positivas. Então a primeira seria essa do autocontrole. O pensamento, ele tá, enquanto a gente está exercendo uma ação, ele fica como se fosse acompanhando a gente, né, naquilo que a gente está fazendo, e ele vai ali esboçando caminhos. Ele vai garantir também que você faça aquilo com qualidade, que você faça aquilo sem se esquecer de nada, ele vai te lembrar de coisas. O pensamento, ele tem muito a ver com a criatividade também, né? Então ele vai trazendo saídas para você, soluções criativas, por exemplo. Então a primeira função aí do pensamento, do nosso pensamento, uma função positiva, é o autocontrole. Ele ajuda também a gente a gerir as emoções, né? Por isso que a gente tem que fazer o bom uso dele, porque ele pode ajudar a gente gerir as emoções de uma forma positiva e de uma forma negativa, né? Então atenção para isso. E aí outro aspecto é que ele vai simular possibilidades. Ao invés de a gente se jogar e se arriscar, o que o nosso pensamento faz? Ele vai manter a gente em segurança e ele vai antes, então ele vai se projetar criando alternativas, imaginando, né, caminhos, como é que seria se você seguir esse caminho, quais seriam as consequências. Só que é claro que o pensamento ele pode fazer isso levando em conta mais aspectos positivos,
né, de uma forma mais positiva, ou ele pode fazer isso de uma forma mais negativa, né, realmente minando a sua motivação, minando a sua vontade de fazer as coisas. Então ele pode caminhar para esses dois lados. Então, mais uma vez, atenção, aprenda a dominar o seu pensamento, a influenciar ele de uma forma positiva, a direcionar, porque é um fluxo, né? Nosso encéfalo vai criando, ele tá ali para criar, uma das funções, né, de algumas áreas específicas. Criar pensamentos, é desenvolver pensamentos. E aí a gente tem que ir direcionando. É um exercício, é uma prática. E de acordo com os nossos paradigmas e com a nossa mentalidade, eles vão se desenvolvendo por um lado ou por outro. Então, a segunda seria essa capacidade de criar projeções, cenários imaginários. E a terceira característica, né, ou função, enfim, é essa questão de caminhar no tempo. Essa possibilidade do pensamento de atravessar o tempo. Então, o nosso pensamento ele vai lá para frente, né? Ele vai para o futuro, ele vai para trás, ele caminha através do tempo, do espaço, né? Ele pode ser qualquer coisa. Então, os limites dele são maiores do que a nossa realidade. Então, a gente tem que aproveitar para usufruir dessa ferramenta. Mais na frente eu vou até falar sobre como usar o pensamento no futuro para gerar sucesso e para a gente conseguir caminhar em direção das nossas realizações. Essa questão da gente poder passear pelo tempo, ela tem tudo a ver com isso, né? Que é uma forma da gente olhar para o nosso futuro. Eu acho também que a forma como a gente olha para o nosso passado através dos nossos pensamentos é muito importante. Eu gosto muito de pensar que a gente é livre, né, para criar o nosso presente. Eu não gosto de pensar que a gente é muito preso ao passado. Eu acho que a gente tem que tentar analisar o passado de uma forma breve, mas a gente está em constante transformação, então a gente não é a mesma pessoa do que alguns dias atrás, do que alguns anos atrás. Somos pessoas completamente diferentes, né? Estamos em constante transformação e através do tempo se intensifica. Então, eu gosto muito da gente usar o nosso pensamento em relação ao passado de uma forma bondosa com a gente mesma, de uma forma amorosa, né, com a gente mesma, entendendo que tudo que a gente viveu foi necessário para a gente estar onde a gente está agora e que a gente construa esse presente que vai ser decisivo para o futuro também, né? Da mesma forma que o nosso passado foi decisivo para o nosso presente, o nosso presente ele é decisivo para o nosso futuro. E a gente está construindo aí um futuro de pouquinho em pouquinho. Então, a gente influenciar o nosso pensamento de forma positiva, para não deixar a gente preso no passado. Então, às vezes a gente pode escutar algumas vozes, né, que falam: mas você tem que ser assim, você sempre foi assim. Você é livre para mudar a qualquer momento, né? Você é livre para mudar de ideia. Você é livre para pedir desculpa, você é livre para fazer diferente. E você não precisa ficar preso no passado. Então, não deixe o seu pensamento ficar preso no passado. Deixe seu pensamento fazer-se transitar, né, pelo passado, presente, futuro, mas especialmente te levar para frente. Então é uma forma, né, da gente ganhar segurança, da gente até reavaliar algumas ações que a gente tenha feito ou algumas experiências. E uma forma muito positiva também que tá aqui, que a gente funciona muito por associação. A nossa mente, né, o nosso encéfalo, as funções cognitivas, elas funcionam muito por associação. Isso é uma coisa, assim, essencial que a gente tem que entender, tá? Então, por exemplo, fobia são feitas por associação, crises de ansiedade, muitas vezes elas são disparadas por alguma associação. E o nosso pensamento, ele funciona muito por associação. Então, uma forma muito legal da gente usar o pensamento ligado ao passado é a gente ancorar. A gente, por exemplo, você pode fazer isso através de um exercício de visualização.
Então, se você tá triste e tal, você vai, através dos pensamentos, reviver alguma emoção que você queira resgatar pro presente. Então, sei lá, coragem. Se teve um momento na minha vida que eu fui muito corajosa e agora eu tô com dificuldade de ter coragem, o que eu vou fazer? Eu vou reviver através das minhas memórias, através do meu pensamento, da capacidade dele de voltar ao passado. Eu vou reviver aquele momento, mas não basta só você imaginar, você tem que realmente coloca uma música, faz um ritual. Quanto mais impacto emocional, quanto mais você sentir aquilo dentro de você, mais efetivo vai ser. E aí você vai trazer, é um exercício de modelagem da PNL também que a gente pode dizer. Você vai trazer aquilo para o presente. Então você pode fazer isso em relação à felicidade, em relação à coragem, em relação à fé, tá? Em relação a milhares de coisas. Então essa é uma forma produtiva da gente pensar no nosso passado. A gente pensar as coisas que deram certo, as coisas que a gente conseguiu fazer com êxito, que de alguma forma demonstram capacidades nossas, né? Enfim, ao invés de focar só em coisas negativas. Como eu falei, a gente pode refletir sobre as decisões. E a linguagem, ela é uma forma da gente acessar as nossas intuições, né? O nosso diálogo interno. É uma forma, porque a nossa intuição, ela vem de uma forma muito, não sei se subliminar, né? Ela vem muito através do subconsciente. E aí a gente colocar o nosso pensamento para dialogar, para manifestar até, pra gente entender uma intuição, né? Às vezes vem uma coisinha ali que a gente não tá entendendo o que é, tipo, não faça isso. E a gente usar o pensamento para entender essa intuição, né? Para dialogar com essa intuição. Então, como fazer um bom uso dessa intuição? Cogitar até que ponto você tem que aceitar essa intuição, até que ponto você não tem que aceitar, né? E isso é muito interessante também. E, gente, os nossos pensamentos são o que a gente é. Se eu tô pensando em coisas que eu vou acordar e, ai, que delícia, eu vou acordar cedo, vou tomar meu chazinho, vou fazer minha live, vai ser uma delícia, eu vou poder trazer conhecimentos que eu gosto muito, que é um assunto que me interessa, que me faz me sentir viva, que pode ajudar pessoas, no qual eu já me desenvolvo há muito tempo, enfim, no qual eu passo finais de semana estudando, que eu adoro. Olha quem eu vou ser a partir daquilo. Eu vou ser essa pessoa. A gente é o que a gente pensa. Agora, se eu acordar e se eu ficar já no dia anterior, né? Porque o acordar, eu vou fazer até uma live sobre isso. O acordar, ele já começa no dia anterior. Então, se eu já começo assim, ai, amanhã eu vou ter que acordar cedo. Ai, que saco. Ai, eu não gosto de acordar cedo. Aí eu acordo, é uma dificuldade, entendeu? Aí depois eu fico me arrastando durante o dia. Eu vou estar cansada amanhã, não importa a hora que eu acordar, eu vou estar cansada. A gente já premonizou ali, né? E aí você acorda já, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer uma live, ai meu Deus, que saco, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar bom? Será que eu vou errar? Aí eu tenho que fazer a maquiagem, mas eu não tenho muita prática. Olha só quem você vai ser a partir daquilo, né? Você vai ser tudo isso que você está pensando. E é uma espiral, né? Você vai ali naquele rodemoinho, que você não consegue sair dali. É a associação, uma coisa vai puxando a outra. Então, muita atenção para isso. A gente está falando hoje do positivo. Então, eu aconselho vocês fortemente de tentar sempre enfatizar, focar nas coisas positivas, numa abordagem positiva, numa abordagem que tenha fé, porque a gente tem essa opção, né? Numa abordagem que as coisas vão dar certo. E isso não é fingir que a gente não tá vendo as coisas, isso não é se enganar. Não é. Né? Se enganar é você achar que vai estar tudo errado. Da mesma forma, isso seria se enganar. Né? É a gente enfatizar a parte positiva das coisas. E assim a gente vai realizar os nossos pensamentos. Eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre isso também. Eu
Eu acho que eu já falei aqui, não tão certinho no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas... Então, rapidamente, assim, o que seria um diálogo positivo? Então, eu coloquei aqui, é um diálogo que nos motiva. É um diálogo que é amoroso com a gente mesmo. Quando eu penso em alguma coisa negativa, eu não preciso ficar com raiva de mim, eu não preciso... Que aí é pior ainda, né? Imagina, eu tenho pensamento negativo, eu fico, ai meu Deus, tá vendo? Eu sou assim, não tenho jeito. Vai piorar as coisas, né? Não é por aí. Mas é você se abraçar, sabe? Você fala assim, tá tudo bem que eu tô pensando isso, mas essa é a Renata de antes. A Renata de agora tá escolhe pensar e focar nas coisas positivas que acontecem na vida dela, né? Então é você se tratar de uma forma amorosa, carinhosa. Isso vai trazer muita positividade. Isso vai... o seu afeto consigo mesmo vai afetar o seu pensamento. Será que faz sentido? Então é um pensamento que foca no positivo, que motiva, que é afetuoso com a gente mesmo, que acalma, tá? Nunca tente acelerar as coisas no seu pensamento. Acelerar, na maioria das vezes, é péssimo. Então, não sei se em todas, talvez em todas as vezes. Nunca acelera. Então, nunca tente criar muitas projeções do futuro como se fossem verdades. Nunca tente muito lá na frente. Vai escolhendo as suas batalhas. Vai de pouquinho em pouquinho. Vai... sempre que vier algum pensamento, tenta acalmar ele. Segura, calma, quieta, sabe? Analisa. Não deixa os seus pensamentos ganharem muito peso, ficarem muito grandes, eles ficam maiores que a gente mesmo. Ontem eu citei vários casos disso, né, sobre uma abordagem negativa. Claro que quando a gente está precisando ter mais coragem, quando a gente está precisando, até eu dei o exemplo, né, da gente fazer uma modelagem de um sentimento negativo que a gente não está conseguindo ter no presente, buscando ele na nossa memória, de algum momento que a gente tenha sentido isso, né? Enfim, nesse caso, sim, é bom a gente deixar ele tomar conta da gente, né? Ele ficar grande. Então, nesse aspecto positivo, tudo bem. Mas, na maioria das vezes, é bom a gente ter um pensamento mais calmo, um volume menor. Isso vai ajudar a gente na ansiedade, né? Controlar a nossa ansiedade, controlar o nosso estresse, enfim. E um pensamento criativo. A criatividade é uma faculdade que a gente tem, mental, que ela é muito, muito importante para a gente criar. A gente usa ela o tempo todo. Criatividade não é aquela ideia, né, que a gente tem, eu sei desenhar, eu sei tocar um instrumento, eu sei inventar, eu sei criar algo. Você, para ter criatividade, você não precisa fazer uma coisa incrível, sabe? A gente usa... Meus gatos estão aqui brincando. Minha filha. A gente usa a criatividade, na verdade, o tempo todo, né? A gente usa a criatividade para encontrar soluções o tempo todo, para se livrar de perrengues, né? Você está numa situação, você precisa criar uma saída. Você está usando a criatividade, né? Você usa a criatividade para criar o seu futuro e o seu presente, né? Eu tô aqui fazendo uma live, eu que criei isso na minha cabeça primeiro, né? Eu falei, bom, eu quero trazer alguns conhecimentos para as pessoas que realmente me ajudaram muito, foram essenciais para mim, estão sendo, todo dia são. Eu coloco em prática e cada vez mais eu vejo resultados, assim, na hora que eu coloco em prática mesmo, né? Então eu queria trazer esse conhecimento para ajudar outras pessoas para viver disso, né? Porque também eu quero ser feliz. Então tudo isso, como eu quero ser feliz? Eu tô criando a minha felicidade agora nesse momento. E como eu tô fazendo isso? Através da criatividade. Então eu que pensei, vou fazer lives. Eu criei isso e tô realizando agora. Então a nossa criatividade, ela é muito importante para levar a gente também em encontro aos nossos objetivos, para criar o que os nossos pensamentos
estão ali confabulando, né? Então meu pensamento fala, eu quero uma vida melhor, eu quero ser feliz. E através da criatividade a gente vai buscando ações que levem a gente a essa felicidade, que materialize essa felicidade que a gente quer tanto viver. E a outra coisa é fé. Eu recentemente, eu não sou uma pessoa de ir muito a centros, né? Enfim, mas eu me considero sim, hoje em dia, uma pessoa muito religiosa. Acho que no cerne do conceito de religiosidade, eu acho que eu sou muito religiosa. E eu tive uma experiência com fé recentemente, né? Que é aí que eu entendi o que é a gente ter uma fé. Ela não é cega, né? Porque quando a gente fala uma fé cega, parece que a gente está querendo ignorar tudo que existe, que a gente é metido, a gente se acha acima. Mas não é isso, mas você ter uma fé que você acredita, não importa o que aconteça, né? Vamos dizer assim, se sair um pouco do caminho, você vai dar um jeitinho, né? Você vai reavaliar, mas você vai colocar de novo, né, o foco ali, e que você acredita realmente na sua capacidade, na capacidade das coisas de caminharem a seu favor, ao favor do que você gostaria que fosse. Às vezes a gente, por exemplo, pensa, né, eu quero muito, vamos dizer, né, eu quero muito, sei lá, conseguir fazer 10 lives, tô dando um exemplo idiota aí. Eu quero muito fazer 10 lives, e no final a gente, com muita fé, a gente consegue até mais, né, eu consigo fazer 20, e eu tenho um resultado muito melhor do que eu esperava. Então é muito importante, se eu não tiver fé, eu vou parar muito antes, eu não vou fazer nem 3 lives, né? Então, a fé, ela ajuda a gente a manter o foco, a não sucumbir aos pensamentos negativos que vão vir no caminho, né? As incertezas, as inseguranças. Então, a fé, ela é muito importante, você ter um pensamento baseado na fé e colocar todos os outros pro lado, sabe? Agora é a hora da brincadeira dos gatos, entendeu? É muito engraçado. E então eu vou falar mais um pouquinho só sobre um ponto de vista que eu gosto muito, eu acho incrível. É sobre o pensamento como o início de tudo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, o pensamento como início de tudo. Qualquer ideia, vocês já devem ter ouvido falar nesse conceito, né? Mas qualquer coisa que se materialize, que exista na vida real, primeiro foi imaginado, primeiro esteve num pensamento, né? Algum pensamento estimulou aquela existência, né? Então, primeiro, a matéria-prima é o pensamento, né? E a ideia de que a construção desse primeiro pensamento depende de vários outros pensamentos também. Então, você usar o pensamento para ter uma ideia original é muito importante, e você depois manter os seus pensamentos focados, como eu falei, com fé, motivados, para você conseguir construir essa ideia inicial e você conseguir chegar até o final, porque o final nunca existe, né? A gente sempre tá querendo mais, né? Os caminhos vão levando a gente para lugares diferentes que a gente, a princípio, não sabia que existiam. E é muito importante a gente ir avaliando os nossos pensamentos e influenciando para que a gente consiga concretizar concretizar esse pensamento inicial. Então, não subestime um pensamento, uma ideia, uma vontade que você tenha, seja ela radical ou, né, às vezes a gente pensa numa coisa e a gente fala, nossa, eu tô viajando, eu devo estar viajando, porque eu não posso fazer isso. A primeira vez que eu fui morar fora, eu juntei muito dinheiro de um trabalho, ficava ali economizando e, enfim, expirou, né, o meu contrato, e eu falei assim, vou viajar, eu tenho dinheiro, tudo tava fluindo para que aquilo acontecesse, mas eu ficava assim na minha cabeça, não é possível,
Eu viajar? Isso é muito... Eu ir pro Canadá? Não é possível, não é feito pra mim, né? A gente vai pensando, será que eu tô viajando demais? Eu fui conversar com meus pais na época, eu falei, vocês acham que eu tô viajando, né? Que é uma... Pra você ver que eu poderia ter deixado de realizar uma coisa que foi muito importante, porque eu tava ali cheia de pensamentos que aquilo não era pra mim. São meus paradigmas, né? Minhas crenças, a minha experiência, a minha fidelidade ao meu sistema, né? De uma parte da família que quase não viajou, que não usufruiu disso. E às vezes a gente até se sente um pouco culpada de viver certas coisas que outras pessoas da nossa família não pôde viver. E a gente, através do pensamento, a gente vai se boicotando, se colocando como se a gente não pudesse viver aquilo. E a gente tem que fazer ao contrário. Hoje a gente está falando de pensamento positivo, então a gente tem que exatamente positivar. A gente tem que ir transformando, a gente vai aprendendo a fazer isso. Muito em breve aí eu vou ter um treinamento fantástico, muito completo, que eu vou ensinar muito como faz isso. Mas é isso, a gente tem que tentar transformando pra gente conseguir realizar o que a gente quer. E é muito engraçado, porque na maioria do tempo o pensamento positivo, ele acaba servindo pra combater o negativo. Combater não, porque a gente não tem que tratar isso com força, com violência, né? A gente tem que simplesmente substituir e não dar foco. Eu até fiz um post ontem sobre isso. Mas no começo é assim, a gente usa o pensamento, o exercício positivo para reduzir o negativo. E aos poucos a nossa mente vai fabricando pensamentos positivos automaticamente que vão motivando a gente. Eu falei em alguma live aqui que isso tem acontecido estranhamente comigo. É muito engraçado, assim, é muito prazeroso, na verdade, é incrível. Às vezes eu penso uma coisa negativa e não é de uma forma consciente, tá? De uma forma, vamos dizer, subconsciente, a minha mente mesmo fabrica um outro pensamento que me leva para o mais, que fica por cima daquele negativo e eu esqueço daquele negativo. Isso é um resultado de um exercício, né? A gente vai fazendo no começo de uma forma mais consciente, mais pragmática, e com o tempo, do mesmo jeito que você pode passar o dia inteiro pensando em coisas negativas e aquilo vai te afundando, vai te incapacitando, né? Ao ponto de você não conseguir fazer. Eu tava vendo ontem uma live, as pessoas falando, eu não tô conseguindo fazer um curso, eu não consigo abrir os cursos. Isso é uma espiral, isso é um resultado de muito treino. Você ficou muito bom nisso, né? A pessoa treinou muito aquilo através dos pensamentos, que se refletem em ações, nas emoções e tal, e aí ela tá no fundo do poço. É o fundo do poço de ontem, né? E ela tá acreditando naquilo. Toda hora que ela reforça, ela fala pra ela mesma, eu não consigo abrir um curso. Você não vai conseguir. Não vai conseguir, né? Ela pode... Claro que ela não tem que fingir que aquilo não está acontecendo. Não é isso. Mas ela tem que tomar muito cuidado com a forma como ela afirma aquilo. Como ela trabalha isso nos pensamentos dela. Vamos dizer, também a diferença entre ser e estar, né? Eu, no momento, tô com uma dificuldade nisso, né? Agora, não é uma incapacidade, você pode mudar isso a qualquer momento. Então, essa questão do exercício dos pensamentos é muito importante, muito relevante, faz muita diferença. E, gente, mudanças só acontecem quando a gente... Uma grande mudança, né? Às vezes a gente quer... Aquele famoso, eu quero perder peso. Você não pode perder peso de uma hora para outra, tá? E você, vamos dizer, existe uma construção de uma grande mudança. E como é que é? Através de pequenas. E como é que é isso? Através do seu dia a dia. É no seu dia a dia que você materializa as coisas. É no seu dia a dia que você escolhe, eu vou acordar mais cedo para fazer um exercício, ou eu vou dormir mais, né? Ou eu vou gastar esse tempo vendo televisão, por exemplo, né? Então, isso a gente vai, né? Como eu falei hoje no início da live, o nosso pensamento, ele serve muito para ir fazendo essas projeções, né? E se eu acordar mais cedo, né? Você tem um objetivo que você quer cumprir, eu quero perder peso, como é que eu faço? Mas eu não tenho muito tempo. Então você pensa, através do pensamento, você vai
pensando como é que você pode fazer aquilo. Você vai criando a sua estratégia. A gente tem que ser estratégico na vida, gente. A gente tem que ser estratégico. A gente tem que saber o que a gente quer pra gente, sabe? A gente tem que saber o que é felicidade pra gente. O que faz a gente feliz. A gente tem que reavaliar, se sentir livre pra fazer mudanças, sabe? A gente não é preso a coisas e a pessoas. Às vezes, eu fico pensando muito, né? Às vezes a sensação de culpa, às vezes algumas mães, né, se sentirem, ai, mas agora minha filha tá me atrapalhando, agora... Você não tem que se sentir culpado por pensar essas coisas. Você tem que tentar deixar o seu pensamento livre nesse sentido para você conseguir reavaliar o seu presente, né? E a partir disso, você vai também, através do seu pensamento, você vai criando saídas para como modificar essa situação que te incomoda, né? Então, sei lá, como você pode ter um dia livre por semana, né? Agora, se você não se permite pensar, eu tô mal porque eu não tô satisfeito porque eu tô com muito peso, né? Como foi o meu caso também, né? Eu não tô gostando de estar acima do peso. Eu tô muito incomodado porque eu fico tenho tempo inteiro cuidar dos meus filhos, eu não tenho tempo pra mim. Enfim, não tô gostando da minha profissão. Se você não se permitir pensar essas coisas, você não vai conseguir passar para o próximo ponto, que é criar estratégias de como sair daquilo. E você não tem que se culpar pelo que você está sentindo, você tem que se permitir, você é livre. A gente é livre, né? Às vezes a gente coloca alguns papéis na nossa mente. Eu tenho que amar meus filhos independente de qualquer coisa, eu tenho que falar sim independente de qualquer coisa. Primeiro que assim você não vai estar ajudando seus filhos, você não vai estar cuidando dos seus filhos, você não vai ter condição de cuidar dos seus filhos, né? E depois que você tem liberdade, você é uma pessoa separada deles, né? Você é um indivíduo que a partir do momento que você nasceu, você tem um direito divino e terreno de viver ali o seu caminho, independente da sua mãe, do seu pai, do seu filho, né? Você tem um caminho ali a seguir. E isso não pode ser ignorado e você não pode se culpar por querer reconhecer esse seu caminho individual, as suas necessidades, as suas vontades, né? Isso é muito o que eu tenho trabalhado em mim já há um tempo, fazendo uma análise da minha vida mesmo, tendo um papo reto comigo, através do que, gente? Dos pensamentos. Como é que a gente faz isso? É o nosso diálogo interno, né? Para uma pessoa que tá me vendo, ela tá me vendo ali lavando louça, tá me vendo trabalhando no computador, enquanto isso eu voltei no passado, eu tô reavaliando a minha vida, eu tô pensando no meu presente, o que eu posso fazer com cada atitude, tô pensando nas minhas estratégias, né? Vou fazendo minhas planilhas também, que eu adoro fazer planilha. E é assim. Então, o nosso pensamento, ele é o início de tudo. E isso é uma coisa maravilhosa, tá? Ontem eu falei muito do pensamento negativo, mas a gente tem que pensar também, eu queria fazer uma ressalva, né? Que a gente sentir emoções negativas, tá? Não é uma coisa negativa. Apesar do negativo. Não é uma coisa negativa, porque primeiro que todas as emoções têm lugar. Não todos os pensamentos. Todas as emoções, elas têm lugar. Elas estão de alguma forma ali automática, elas estão evidenciando alguma coisa que existe ali, né? Então elas são pistas, que nem às vezes uma doença, um sintoma, né? A gente tem que olhar para aquilo, eu tô muito cansado, tô ficando muito cansado, então eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que entrar naquilo e entender, aquilo é uma pista de alguma coisa, eu não posso ignorar, né? Não é bom a gente ignorar. Então a gente só tem que tomar cuidado o que a gente faz com essas emoções negativas, como a gente lida com elas, né? E o pensamento também, o pensamento a gente tem que entender como a gente lida com ele. Até pensamentos negativos também que eventualmente venham, né, na nossa mente, querendo sinalizar alguma coisa, querendo sinalizar algum perigo, porque a gente consegue. Eu acho que se a gente for parar para se aprofundar, você vai começar a conseguir ver quando os seus pensamentos eles estão te alertando de perigos reais e quando ele está te boicotando, quando ele está ali simplesmente repetindo um exercício, uma mentalidade que você está escolhendo ter. Reflexo de uma experiência de vida sua, enfim, né, dos seus paradigmas, de uma coisa do passado que muitas vezes não te pertence mais. Você já é outra pessoa e você está vivendo segundo coisas de um momento que você viveu que não tem mais nada a ver com o que você é agora, né? Então,
Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. 8h06. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a live de amanhã vai ser bem rapidinha, mas eu vou falar sobre os fatores que influenciam o nosso diálogo interno. Essa questão da influência é muito, muito foda. Como a gente o tempo inteiro se influencia aos outros e como a gente pode influenciar os nossos pensamentos, as nossas decisões. A gente mesmo faz isso com a gente, né? Isso é ter o domínio, né? Eu acho que isso é uma questão de sabedoria, de domínio. É a gente dominar, a gente saber para onde a gente quer ir. E aí a gente vai se influenciando. E a gente também é influenciável por coisas externas, por fatores, enfim. Então amanhã eu vou falar muito sobre fatores que influenciam o nosso diálogo interno. Fatores externos, fatores internos, fatores da vida, porque o universo funciona de um jeito e a gente não pode ignorar isso, né? O universo, o ser humano que faz parte do universo, a gente funciona de um jeito, né? A gente tem um jeito de funcionar e é muito importante que a gente conheça como a gente funciona pra gente poder jogar ali segundo as regras, né? A gente vai jogar contra as regras, a gente vai bater com a cara na parede, né? Não é esperto isso, não é inteligente. Então, a gente entender o que influencia a gente, com quais regras a gente tem que jogar, né? O que a gente tem que considerar é uma atitude sábia. A gente ter essa consciência. Então é isso, gente. Espero ter trazido aqui informações valiosas. Eu acredito que trouxe. E a gente se vê amanhã, 7h30.